Fala galera do YouTube. Então pessoal, eu me chamo Augusto Fernandes, tá? E esse aqui é o canal RP Química LCC. Sejam muito bem-vindos aí, você que nunca viu um vídeo nosso. Hoje a gente vai estar introduzindo aí os hidrocarbonetos para vocês, pegando aí como exemplo o petróleo, né? Um dos nossos exemplos. A gente vai usar também outros exemplos, tá? Qualquer dúvida você deixa aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá like. Vamos lá, pessoal. Primeiro, né, antes da gente entrar para o petróleo propriamente dito, vamos deixar uma coisa aqui bem clara, né? E vamos fazer logo essa revisãozinha. Vocês lembram que aqui são os elementos organógenos, né? Eles são os elementos que são os principais formadores de compostos orgânicos, ou seja, na química orgânica a gente utiliza bastante aí esses carinhas aí que a gente denominou de Chomsky-X, sendo cada letrinha dessa aí um elemento, tá? Cada letrinha dessa representa um elemento, sendo eles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e o X representando alguns halogênios, tá, pessoal? Então, vocês lembram o que são os hidrocarbonetos? Bem, já foi falado aqui no canal. Os hidrocarbonetos, eles são compostos que só possuem carbono e hidrogênio. Então, fixa aí isso aí na cabecinha de vocês, tá? Os hidrocarbonetos só possuem carbono e hidrogênio. Até o nome, né, já faz uma referênciazinha. Então, agora vamos lá, vamos falar de petróleo. Gente, para quem não sabe, o petróleo ele se formou há milhões de anos, né? Aí ao fundo dos oceanos pela decomposição de alguns seres marinhos, né? E também outras coisas, como por exemplo vegetação marítima, né? Em regiões ali mais alagadiças, tá, pessoal? E esse petróleo aí, ele se forma lá no fundão do oceano, entre rochas impermeáveis, né? Formando aí bolsões de petróleo, e é claro que ele não se forma lá sozinho, né? Também tem o gás petróleo que se forma junto com o petróleo. E agora uma dica importante para vocês. Decora o nome de onde se forma o petróleo junto com o gás petróleo. Esse lugar se chama bacias sedimentares, tá, pessoal? Então decora aí, onde se forma o petróleo são bacias sedimentares, ok? Vamos passar aqui à frente. Então, gente, após a extração do petróleo, ele é enviado para ir para algumas refinarias, tá? E nessas refinarias, eles separam os componentes do petróleo. Separam componentes do petróleo? Como assim, professor? Então, pessoal, para quem não sabe, o petróleo ele é uma substância, ele é uma mistura aí, desculpa, de vários tipos de hidrocarbonetos diferentes, tá? Então, pessoal, para separar aí esses hidrocarbonetos, né, eles utilizam uma torre de destilação, tá? Uma torre de fracionamento, que é essa torrezinha aqui que a gente está vendo no slide, só que aqui está um pouco ruim, então eu vou passar para vocês verem melhor. E essa separação desses hidrocarbonetos é feita por um processo, né, que é chamado de destilação fracionada, tá, pessoal? Então, gente, tá aqui, achei uma imagenzinha boa, né? Chamada destilação fracionada, né? Então vamos continuar aqui. Como é que consiste, né, esse processo e por que que eles fazem isso? Como eu disse a vocês, o petróleo ele é formado por vários hidrocarbonetos, tá? E aí esses hidrocarbonetos, dependendo da densidade deles, né, do tamanho do número de carbonos que possui em uma cadeia, tá? Ele vai ser mais denso ou menos denso, ou seja, são diferentes, né? Formando produtos diferentes. Por exemplo, ó, quando você tem aqui um carbono, né? Um número de carbono entre 1 e 4, você vai ter aí gases, né? Você vai ter a formação de algum gás, tá, gente? Como, por exemplo, o gás de cozinha. E já já eu passo aqui para explicar essa outra imagenzinha do lado, tá? A gasolina, por exemplo, é de 5 a 10, né? 5 a 10 carbonos, né? Então, para quem não lembra, a cadeia de carbono, né? É tipo uma coisinha assim, ó, tá? Onde você só tem carbono e hidrogênio e variando o tamanho dessa cadeia, você vai ter produtos diferentes. Então, gente, destilação fracionada, grave isso aí na cabecinha de vocês. Esse processo, gente, ele consiste, tá? Ele é baseado
no ponto de ebulição dos componentes, tá? Por exemplo, de uma mistura, como por exemplo o petróleo, né? Que é a mistura de vários hidrocarbonetos, tá? E esses hidrocarbonetos, por serem maiores ou menores, aguentam mais ou menos temperatura, tá? Como por exemplo, é, um hidrocarboneto menos denso, ele precisa de menos temperatura, né? Ele aguenta menos temperatura para entrar em ebulição. Um hidrocarboneto mais denso, ele precisa de mais temperatura para entrar aí em ebulição. Então, o que é que acontece? O petróleo ele é colocado ali em uma fornalha e aí nessa fornalha ele vai aquecer ali o petróleo e o gás, o vapor, na verdade, que vai ser produzido ali dentro dessa fornalha, é enviado para a torre de destilação, tá? Ou torre de fracionamento, que é essa torrezinha aqui que vocês estão vendo na imagem, ó. E aí, nessa torre, ela possui bandejas, tá? Essas bandejas, elas são providas de borbulhadores, né? Que fazem com que algumas frações passem do estado gasoso, né, para o líquido, tá, gente? E é por aí onde vai passar esses vapores, tá? Então, gente, aqui mais abaixo dessa torre, a gente tem temperaturas mais altas, né? Vocês estão vendo. E em partes aqui mais acima, né? Por exemplo, a gente tem temperaturas mais baixas, né? E como eu disse a vocês, hidrocarbonetos menos densos necessitam de temperaturas mais baixas, tá, gente? Para entrar aí em estado de ebulição, no ponto de ebulição dele. Então, como é que funciona aí? O vapor, né, ele é liberado aqui, vocês estão vendo, né, por um tubozinho. E aí quando ele chega na torre, esse vapor vai subindo, tá? E a temperatura vai diminuindo. Então, o que que vai acontecendo, né? Os vapores que são mais densos, né, as moléculas que são mais densas, elas logo entram em frações de estado líquido, né? Por exemplo, aqui em 300 graus Celsius, quando ela entra em estado líquido, essas frações, tá, de petróleo, elas vão poder ser retiradas, tá? Formando aí, no caso, ó, o óleo lubrificante, né, que é acima de 17 carbonos. Então, essas frações são retiradas, já gerando um produto, tá? E aí, quanto mais você vai subindo, você vai tendo produtos menos densos, como, por exemplo, o gás. Então, vale aí lembrar, vamos fazer uma pequena revisãozinha, que o petróleo ele é formado por hidrocarbonetos, tá, gente? E ele é separado por um processo que é chamado de destilação fracionada, e a destilação fracionada se baseia no ponto de ebulição de seus componentes. Então vamos lá. O metano, tá? O gás metano é um gás muito importante, né, gente? Ele é um gás incolor, inodoro e também ele é muito inflamável, significando aí que ele entra em combustão facilmente, tá? A sua mistura com ar explode violentamente quando em contato com chama ou faísca, tá? Como é que ele é formado, então, né? Esse gás metano. Ele é formado, por exemplo, em pântanos, né? Com apodrecimento de vegetais, que é chamado de gás do pântano. Tá aqui. Ele também é formado em aterros sanitários pela atividade de bactérias, né? E por isso que nos aterros sanitários eles põem as chaminés. Essas chaminés elas chegam até lá no fundão dos aterros para que o gás não fique acumulado ali e possa sair de modo mais fácil, porque aí vai ocorrer a fermentação lá embaixo, né? As bactérias vão agir, causando a fermentação e posteriormente, né, causando a formação de gases, tá? E aí, pensando nisso, né, os inteligentes aí pensaram uma forma de extrair gases do lixo, né, que na verdade o lixo ele forma gás, né? E essa extração de gás aí é para gerar, no caso, energia, tá? E essa energia ela é formada como, né? Os gases do lixo eles vão ser transportados, né, para biodigestores, né? Ou seja, eles estão utilizando a biomassa para formar energia, né? E esses biodigestores formam aí o biogás, que é usado como combustível, tá? Em processos como
o desse slide aqui, é o seguinte, por exemplo, o lixo vai gerar energia para 200 mil pessoas. Então aqui nessa imagem a gente tem aqui um aterro, né? Um aterro de lixo, e aí é formado, né, muito gás metano, e esse gás ele vai ser transportado, tá? Aqui, ó, para geradores, fazendo com que eles se movam, tá? Fazendo com que eles rodem e gerem energia, né? Passando aí pelos motores, né, de entrada na rede de distribuição, por meio de uma subestação eletropaulo instalada dentro do aterro, tá? E aí esse mecanismozinho aqui pode gerar energia, né, para uma cidade inteirinha, né, se bem feito. Então vamos passar aqui, tá, gente? Pra vocês entenderem essa parte aí, né? O gás metano, ele é utilizado aí para gerar energia também. Gente, vamos responder aqui algumas questõezinhas, tá? Vamos lá. O líquido escuro formado pelo imenso número de compostos encontrados na crosta terrestre, em geral sobre depósitos subterrâneos de água salgada, o que sugere a sua origem marinha, trata-se de... Vocês acham que é calcário, gasolina, xisto betuminoso, álcool? Não, né? Essa aqui tá fácil, até porque hoje a gente falou muito sobre petróleo, tá, gente? Então é o petróleo. Do petróleo podem ser separadas diversas frações contendo substâncias de pontos de ebulição distintos, tá? O processo utilizado na separação dessas frações do petróleo é centrifugação, decantação, filtração, destilação, sifonação. Então, gente, essa aqui também tá facinha, né? Porque a gente hoje só falou de destilação, tá, gente? A gente não falou aqui desses outros processos também que não fazem parte do processo de separação dos componentes do petróleo. Vamos continuar aqui, né? Vamos resolver mais algumas. O gás do lixo CH4 vem merecendo atenção como uma alternativa de combustível por ser obtido da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias. Na produção de biogás podem ser usados. Então, gente, a gente falou de biogás aqui, né? E a gente falou que o biogás ele é obtido através de produtos orgânicos, né? De lixo orgânico, né? No caso, o que seria orgânico, né, gente? Sobra de comida é orgânico, né? Ok, beleza. Vaso de barro já não é, né? Por quê? Porque você não pode, as bactérias não podem causar uma fermentação pelo vaso de barro, ele não é orgânico, tá, gente? E jornais são orgânicos, né? Revistas são orgânicos, pois também possuem celulose, né? Então essa aqui tá errado simplesmente por causa dos vasos de barro, tá? Sacos plásticos, prego, bagaço de cana. Saco plástico e prego não é orgânico, né? E aí no item C, né? Bagaço de cana, casca de fruta e fezes. Isso sim é orgânico, né, gente? Comida, de modo geral, é orgânico, tá? Então vamos lá, vamos passando aqui à frente. Essa aqui é facinho, né? A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Os produtos recolhidos, 1, 2, 3, respectivamente. Claro que na prova não teria essa imagenzinha aqui para vocês olharem, né? Mas aqui tem. Então vamos lá. No primeiro ali, tubo, a gente vai ter o que? O gás. Então a gente tem que procurar aqui o gás, né? E aí logo no primeiro já tem gás de cozinha. Sendo que nos outros tem álcool, asfalto, gasolina, querosene. Então, gente, a gente já sabe que é o item A. Deixa eu riscar aqui, tem... Pronto, é o item A, tá? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá like, curte, compartilha com seus amigos. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Vou deixar essa questãozinha para vocês resolverem, tá? Então, gente, até a próxima. Tchau!